do Senhor. Amém. Estamos alegres nesta noite, porque o Senhor está na casa. Se Ele está na casa, tem vitória. Pode assentar. Pode assentar. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui da terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas para Deus é nada. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas para Deus é nada, é nada. Aleluia, oh aleluia. Abrimos a palavra de Deus nesta noite, no livro de Primeiras Crônicas, meus irmãos. Aleluia, Primeiras Crônicas, capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Estamos muito alegres nesta noite, meus irmãos, porque o Senhor tem nos dado vida, né? Deus tem nos dado vida. Quantos nesta noite estão entubados, quantos nesta noite estão encarcerados, mas você está livre, você está andando, você está respirando. Então nesta noite não tem motivo de você estar triste. Você já comeu, você já bebeu, você está vestido. Então não há motivo, meus irmãos, de você estar com essa cara fechada. Ei, dá um sorriso. Deus está no controle. Nesta noite, aleluia, o versículo 18 do capítulo 5 de 1 Crônica vai dizer assim, meus irmãos. Vocês já acharam? Aleluia, então vamos junto comigo. Dos filhos de Rubi e dos Gadita e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, enteçavam arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 que saíam à peleja. Fizeram guerra aos agarenos, como Getur, Nafim e Nodade, e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em suas mãos, porque clamaram a Deus na peleja, e lhe deu ouvido, porquanto confiaram nele, e levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, 2.000 jumentos, 100.000 almas de homem, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite, né, o livro de Crônica, né, vai nos relatar, né, que esses acontecimentos, né, o livro de Crônica, 1ª e 2ª Crônica, eles vêm relatando, aleluia, o que aconteceu no livro de Samuel e de Reis, né? Esse livro vem relatando, mas vem relatando algo mais específico, mais detalhado, aonde você não vai ver no livro de Reis, aleluia, esta guerra aqui, falando desta guerra. Você não vai ver no livro de Reis falando sobre Jetfer, mas Crônica, aleluia, o cronista, né? Vão falar que foi Esdras que escreveu este livro, ou Neemias, mas esse livro vem relatando algumas batalhas que não estão escritas nesses dois livros, Samuel e Reis, não está escrito. Mas essa história nesta noite, aleluia, que vamos aqui relatar, vai falar, aleluia, sobre uma guerra aonde
os filhos de Rubens, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, aleluia, fizeram guerra. A Bíblia vai relatar aqui detalhadamente, aleluia, que estes homens eram homens bélicos, homens de guerra, né? Os Gaditas, os Manassés e os Rubenitas eram homens destros em guerra, homens que não corria da batalha, homens que partia para cima. A Bíblia diz que esses homens eram destros, sabia manejar muito bem o escudo, sabia muito bem manejar o arco, a lança. Eram homens, né? A Bíblia, você vê que é tão detalhado, que vai falar, aleluia, a quantidade, quase 45 mil homens que saía à guerra. Mas esses homens aqui, aleluia, a tribo de Rubi, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, eles vão chegar ao momento, aleluia, onde Moisés, juntamente com todo Israel, vem vencendo batalha. E eles conseguem, aleluia, a ganhar batalhas do rei de Gog, o rei Sion, consegue ganhar muitas terras. E agora, Rubem, juntamente com Gade, lá no capítulo 32 de Números, aleluia, eles vão chegar até Moisés, até Eliezer, o sacerdote, e vão pedir esta herança, esta terra, ao leste do Jordão. Não tinha atravessado ainda o Jordão, mas eles vão olhar, a terra é boa, a terra é de gado, e esse povo aqui, esses três povos aqui, eles tinham muito gado, e vai dizer a palavra de Deus, que eles vão até Moisés e pedir a herança, vão pedir essa terra como herança, e Moisés concede. Só que Moisés vai falar: olha, vocês não podem abandonar agora o exército, vocês não podem abandonar agora a guerra. Como vai ficar as outras tribos? A gente ainda não conseguimos, não conquistamos aquilo que Deus nos prometeu, a Canaã, não atravessamos, temos que atravessar. Moisés vai falar com eles agora: olha, vamos fazer um trato. O trato era esse: a terra é de vocês, vocês vão deixar seus filhos, suas mulheres, seus gado aqui, e vão atravessar conosco para a batalha, para que nós também possamos ter descanso, e possamos ter as nossas heranças, aquilo que Deus prometeu. E eles vão e conquistam. Mas aqui em Crônica vai relatar este grande acontecimento, porque, né, é um acontecimento fechado, meus irmãos, um acontecimento fechado. O livro de Crônica, ele vai relatar coisas que não estão em 1 Samuel, que não estão em 2 Samuel, que não estão em 1 Reis, 2 Reis, mas esses são os acontecimentos, né? Esse acontecimento veio, e essa tribo aqui vai levantar este povo aqui, o povo agareno, que vem, né, de Agar. Esses agarenos é descendente de Agar. Agar era egípcia, esposa de Moisés, aonde Moisés teve um filho chamado Ismael. Essa mulher aqui, aleluia, e os seus descendentes, eles não aderiram, o presbítero, eles não aderiram ao nome do esposo de Agar, não, mas aderiram ao nome de Agar, descendente de Agar, os agarenos, homens de guerra. Getu, né? Getu, aleluia, e Nefins são, aleluia, de Ismael, né? Esse povo de guerra, homens destros na batalha. Mas a Bíblia vai dizer aqui nesta noite que estes homens, aleluia, esta tribo
de Rubi, de Gade, eram homens valentes, homens, né, que poderia chamar para a batalha, estavam prontos. Mas, aleluia, nesta noite eu quero te dizer que esses homens aqui não confiaram na força dos seus braços. Eles não confiaram na força dos seus braços. Eram homens de guerra. Mas a Bíblia vai relatar aqui que esses homens, na peleja, clamaram pelo Deus de Israel. Clamaram ao Deus de Israel. Nesta noite, o que eu quero te dizer, meus irmãos, seja a tua inteligência, seja você sábio, poderoso, mas a batalha é do Senhor. Quem te garante a vitória é o Senhor. Esses homens não corriam de batalha, mas eles vão ver que a confiança não está na força do braço, não está naquilo que eles foram preparados, meu irmão. Não, tem batalha nesta noite, meus irmãos, que você tem que chamar por Ele, você tem que clamar por Ele. A batalha, aleluia, nesta noite, não é batalha braçal, mas espiritual. Tem que chamar por Ele. Rubis e Gade e Manassés, eles vão entender, meus irmãos, que na peleja, eles saíram para a peleja, mas a guerra era do Senhor. Quando nós clamamos, quando nós chamamos o Senhor para dentro dos nossos problemas e lançando sobre Ele a nossa ansiedade, lançando sobre Ele este problema que só Ele pode resolver, Ele entra e o inimigo cai por terra. Ele entra e Deus dá vitória. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus, né? Nós olhando aqui para essa história linda, meus irmãos, vai dizer que eles clamaram a Deus na peleja. Eles clamaram a Deus na peleja, porque de Deus era a peleja. De Deus era a peleja. Homens capacitados, homens fortes, homens que sabiam muito bem entrar numa batalha. Mas a confiança, essa confiança que você tem em teu conhecimento, naquilo que você já aprendeu, não vale de nada sobre esta guerra que você está passando. Você tem que colocar e chamar Deus para a peleja, e Deus, Ele vai entrar, como Ele entrou nesta guerra. Esta guerra aqui, meus irmãos, era uma guerra travada, mas a vitória foi grande. O Salmo 83, vai falar sobre este povo aqui. Era povo de guerra, povo destro, né? Esse povo aqui que odiava os israelitas, né? Você vai ver que é um povo que odiava os israelitas. Se levanta com todo o poder bélico, levanta-se com todo o poder, mas a guerra era do Senhor. Quando nós chamamos, quando nós trazemos e lançando, né, os nossos problemas na mão do Senhor, Ele cuida, Ele trabalha, Ele faz. E nesta noite, aleluia, vamos entender que tem problema que só Ele pode resolver. E se você entende nesta noite que só Ele pode resolver, e só Ele pode mudar a sua história, clama a Ele na peleja, porque, aleluia, a guerra é dele. O salmista vai dizer, olha que o salmista vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalo,
mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que ainda que eu tenha a inteligência, o conhecimento, tem coisa que é só para Deus. Tem coisa que é só Deus que vai resolver. A Bíblia vai dizer no livro de Abacuque 3, ele vai dizer, olha o que Abacuque vai dizer na sua oração. Eles maquinavam contra o inocente, trabalhavam em oculto, como se tivesse para devorar o pobre em segredo. Mas o Senhor se levantou com seus cavalos e com seus cavaleiros e nos deu vitória. Israel vai entender, e hoje nós somos Israel de Deus. Israel vai entender nesta noite que batalhas chamamos Deus para dentro dela. Não, mas isso eu resolvo, isso eu consigo resolver, isso pode deixar que eu resolvo. Ei, crente, ei, Israel de Deus, chame Deus para dentro desta peleja. Chame Deus para esta peleja, porque vitória é certa. A vitória é certa, meus irmãos. Aleluia. Não tem e nunca existiu aquela pessoa que chama a Deus para dentro do problema e ele não resolve. Manassés, os gaditas, e Rube vai entender, meus irmãos, que esta guerra, por mais que eles eram destros, por mais que eles tinham todo poder bélico, nem entendia, mas sabia manejar muito bem uma espada, a ponto que Moisés não vai abrir mão desse povo, desses homens aqui de guerra. Moisés não abre mão. Moisés vai falar, olha, vocês vão com a gente, porque se vocês parar aí, o povo vai retroceder, o povo vai parar. E o trato era esse: vai conosco, e vocês terão herança. A herança que esse povo aqui recebe é uma terra de gado, é uma terra de pasto, mas é uma terra aberta, Hélio. É uma terra aberta e uma terra fácil de ataque. Você está longe do seu povo, está longe, porque ele estava do outro lado, no lado leste do Jordão. Eles não atravessaram o Jordão, então era ataque fácil, e havia outras nações, porque nem todas as nações foram destruídas, mas está aqui, né, os filhos, né, de Agar, os descendentes de Agar, está aqui, né, os descendentes de Ismael, homens guerreiros. Ismael era homem de guerra, destro, conhecedor do deserto. Mas a igreja entende hoje, a igreja vai entender hoje, que a peleja é do Senhor, a peleja é do Senhor. Em mim não há força nenhuma contra os meus inimigos. Aleluia. Não há força nenhuma, não tenho condições nenhuma de vencer batalha, a não ser no poder de Deus, a não ser na força do Senhor. Se o Senhor, Moisés vai falar assim: olha, Senhor, se o Senhor não for conosco, nem peça que eu saia daqui, não sairei daqui, se o Senhor não for conosco. Moisés entende, e a igreja nesta noite entende, tem que entender, que se não chamar, se não clamar, se não buscar, nós perderemos essa batalha, porque essa batalha, vai dizer em Efésios, que a nossa guerra não é uma guerra carnal, mas é uma guerra espiritual. Nós estamos lutando nesta noite contra principado e potestade. É uma grande guerra, e você, meus irmãos, você sozinho, você nessa sua força, na força do teu braço, você há de cair, se tu não entender que a guerra é do Senhor.
Moisés vai entender e Deus vai falar: olha, Moisés, essa guerra não é sua, fique parado e vede nesta noite o grande livramento que eu vos dou. Fique parado, Moisés, e vede o grande livramento que eu vos dou. Está vendo aí este povo que está vindo aí? Está vendo este povo que está vindo aí atrás? Deus está falando com Moisés: está vendo esse povo que está vindo aí atrás? Com sede de sangue, pronto para devorar, para engolir Israel. Esta guerra não é sua. Deus está falando: Moisés, a guerra não é sua. Deus está te falando: essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. O que você está vendo hoje, Moisés? Olha, contempla novamente, Moisés. Nunca mais tu verá. Tu nunca mais verá. Porque a peleja é dele. A guerra é dele. Aleluia. Em Êxodo 23, 22, Moisés, quando ele chama, Deus fala: olha, eu vou enviar o meu anjo. No capítulo 23, versículo 22, Deus está falando com Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo, e ele sairá à frente. Os seus inimigos são os meus inimigos. Olha o que Deus está dizendo nesse versículo 22, de Êxodo 23, versículo 22. Os teus inimigos são os meus inimigos, os seus adversários são os meus adversários. É Deus que sai na guerra, é Deus que quebra o arco, é Deus que corta a lança, é Deus que faz o exército do inimigo retroceder, é Deus. Você não tem força nenhuma. Não sei qual é o problema que tu está passando nesta noite, mas se você não clamar, se você não chamar Deus para esta guerra, as suas forças serão pequenas. As suas forças serão pequenas e você será tragado como uma onda, meus irmãos. Então, nesta noite, eu quero trazer essa palavra para a tua vida. Na batalha que você está, ela é do Senhor. Quando Deus nos chamou, quando Deus me chamou, pastora Rosa, Ele me fez uma promessa, pastora Alessandra, que as pelejas que eu ia travar não era mais minha, era dele. Ele tomou a frente. Ele tomou a frente. Israel, quando saía para a guerra, presbítero Hélio, eles falavam assim: Senhor, sai à frente e destrua os nossos inimigos. Quando eles venciam a guerra: Senhor, volte para o teu povo. Aleluia. Volte para o teu povo, porque a guerra não é nossa. A guerra não é nossa. Os nossos adversários são poderosos e fortes, mas o Senhor é que me garante, é o Senhor que te garante a vitória nesta noite. Mas clama a mim, responder-te-ei, clama a mim, anunciar-te-ei, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Os nossos adversários se levantam como leões, mas se você não correr para o campo da oração, ei, você tem joelho, então vai dobrar o teu joelho. Ei, você tem boca, então abre esta boca e clama a Deus, porque Ele nos ouve. A Bíblia diz, aleluia, que seus ouvidos não estão agravados, a tua mão não está encolhida, para que eu não possa salvar, para que eu não possa socorrer. Ei, clama a esse Deus. Este povo aqui entende que eles precisavam de Deus na batalha. Eles precisavam de Deus na batalha. E olha só o que Deus vai fazer, aleluia, olha o que Deus,
aleluia, deu a eles, quando eles voltam da peleja, Hélio. A bênção é grande quando clamamos a Deus. A bênção é tremenda, meus irmãos. Olha o que eles trouxeram da batalha, depois da vitória, olha o que eles trouxeram. Aleluia. E levaram preso os seus gados. Olha, a bênção é grande. Seus camelos, 50.000. 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 almas de homem. A vitória é grande quando chamamos esse Deus. Esse Deus, Ele é um Deus que Ele precisa ser convidado. Eu pego uma palavra de um homem, ele fala, eu só vou aonde me convida. Este homem fala assim, eu só vou aonde me convida. Se me convidar, eu vou. O nosso Deus é a mesma coisa. Ele só vai aonde nós convidamos e chamamos Ele. Se você não chama, ei, o Salmo 46 diz, aleluia, que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é contigo, mas se tu não chama, se você não chama, você é alvo fácil, presa fácil, para o seu inimigo te derrotar. Mas nesta noite, eu quero trazer uma receita para você. Busque a Deus pela madrugada, busque a Deus de manhã, busque a Deus à tarde, e você verá que Ele virá, aleluia, Ele virá, e os seus inimigos há de retroceder. Josafá diz uma palavra, Josafá vai dizer assim, olha Senhor, contra essa multidão que está vindo aí, não temos força, não temos força, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor, e o que Ele está dizendo, eu confio em Ti, ainda que eu tenha um exército aqui preparado para sair para a peleja, eu confio em Ti, a minha confiança está em Ti, Senhor, a minha confiança está em Ti, aleluia. Então nesta noite, a vitória, o despojo é muito grande, meus irmãos, mas necessário você entender que todo o teu conhecimento não vale de nada se você não clamar a Deus. A Deus, chama a Deus, que você vai ver, aleluia, você vai ver o que Ele há de fazer. Ele não mudou, Cid, não, Ele não mudou. A Bíblia vai dizer que Ele é o Deus de hoje, de ontem e eternamente. Ele é o mesmo Deus. Nós mudamos o tempo, né? O tempo que vivemos, nós mudamos. Mas é necessário você voltar a crer, e Ele fará muito mais que você está pedindo, muito mais que você está pensando. Então nesta noite, eu termino aqui, dizendo para você, esta peleja é do Senhor, esta guerra é do Senhor, chame a Ele, que vitória é certa nesta noite, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, e que Deus te guarde nesta noite, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, a vitória é tua, pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Na mão dEle há força e poder. Fique tu com esta palavra, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória.